Ora bem, então, hoje temos mais uma palestra do nosso ciclo de webinars Geodiversidade em Tudo. Hoje vamos novamente mergulhar para as fontes hidrotermais e vamos falar sobre, o título da palestra designa-se No Quentinho das Fontes Hidrotermais, Perspectiva Geoecológica. E para nos apresentar algo que estou certa que vai ser fantástico, já vimos na última edição em abril que este tema realmente é muito interessante. Temos connosco a doutora Ana Colasso, que é investigadora na Universidade dos Açores há mais de 20 anos, é especialista em ecossistemas marinhos vulneráveis do mar profundo, como fontes hidrotermais e agregações de esponjas. Trabalha em ecologia trófica e funcionamento e conservação de ecossistemas. Tem uma vasta experiência em cooperação internacional, participando em vários projetos dedicados a observatórios. Ecologia e impactos no mar profundo, conservação do Atlântico Norte. É membro do Conselho Científico das Ciências Naturais e do Ambiente da FCT. Participou na segunda avaliação mundial dos oceanos das Nações Unidas. Está envolvida como perita em vários painéis de aconselhamento de ciência política das Nações Unidas, Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, CBD, e atualmente é co-presidente do Grupo de Trabalho de Ecologia do Mar Profundo do ICES e é comissária da Comissão do Mar dos Sargassos. Participou em mais de 40 cruzeiros oceanográficos com submersíveis. Eu começaria por agradecer à doutora Ana Colasso o facto de ter aceito estar aqui connosco hoje e se disponibilizar a ensinar-nos um pouquinho mais sobre a ecologia das fontes hidrotermais. E eu, antes de lhe dar a palavra, passaria a palavra ao Luís Lopes, presidente da APG, para também dar as boas-vindas a todos, a quem eu também agradeço a presença. Okay. Muito boa tarde a todos, então. Antes de mais, muito obrigado pela vossa presença. Há caras recorrentes, é sempre bom voltarmos a encontrar, quanto mais não seja aqui. E um agradecimento especial à Ana por aceder a este nosso convite. Não vou alongar mais, portanto, o tempo é de aprender coisas novas. Ana, muito obrigado. O palco é teu, então. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu vou, portanto, tal como a Mónica disse, vou falar um pouco sobre algo que me é muito querido, não é? Que geralmente está longe da vista e do coração de muita gente, mas está bem dentro do meu coração. Eu vou começar por partilhar o ecrã e fazer viajar um pouco por aquilo que eu digo, que é o privilégio que eu tenho de trabalhar nestes ambientes. Vamos lá ver se isto há bocado funcionou. Estão a ver o primeiro ecrã a dizer no quentinho das hidrotermais? Sim, senhora. Ok, perfeito. Portanto, olá, está aqui o meu contato, depois se quiserem fazer perguntas ou que não quiserem fazer aqui ou para outros contatos. Estas imagens que eu aqui tenho, a mais à direita é uma fonte hidrotermal, que eu vou-vos explicar, e as outras são ambientes do mar profundo, vulneráveis. Estas espécies de plantas amarelas não são plantas, são corais, são jardins de corais. No meio temos uma espécie de ninhos de andorinhas e umas coisas laranjas. As laranjas são novamente corais e estes parecem ninhos de andorinhas, são agregações de esponjas e, portanto, o mar profundo é realmente um lugar maravilhoso e bastante desconhecido. O mar profundo é apenas o maior bioma da Terra, ocupa cerca de 70% da superfície do nosso planeta e 90% do seu volume habitável, ou seja, se nós olharmos aqui para este esquema, aquilo que a gente vê é que tudo isto aqui que está azul, abaixo desta linha branca, que diz 200 metros, tudo isto é mar profundo. E, portanto, realmente é o maior bioma, com características muito próprias, estes ambientes têm um papel fundamental, fazem um serviço ecossistémico muito, muito grande, que é na regulação do clima da Terra, porque absorvem o excesso de calor, portanto, o excesso de temperatura
é diluída, portanto, os oceanos conseguem ter essa capacidade de tampão, e também o excesso de dióxido de carbono da atmosfera, que também é dissolvido no mar. Obviamente, portanto, dissolve-se este volume, se nós olharmos aqui, vemos que a temperatura do mar nos primeiros 200 metros baixa dos 20 até cerca dos 5 e depois mantém-se a cerca de 2 graus até ao fundo do mar. Portanto, esta água fria, obviamente, que vai diluir o aquecimento, e o CO2, devido à capacidade de tampão dos oceanos, ele tem sido absorvido, mas a capacidade de tampão chega a uma certa altura e já não aguenta mais, e nós já começamos a ver uma certa acidificação e aumento da temperatura, mesmo no próprio mar profundo. Isto é o planeta Terra, um mapa do planeta Terra, em que nós conseguimos ver aqui, basicamente, tudo o que está azul é mar, tudo o que está castanho e verde é terra, e nós começamos a ver aqui que o fundo do mar não é plano, não é horizontal, pelo contrário, é exatamente como em terra, em que nós vamos ter montanhas submarinas, planícies, vales, canhões e por aí fora, e portanto nós vamos ter uma paisagem no fundo do mar que é tão semelhante ou ainda mais extraordinária do que aquilo que nós vemos em terra. Por exemplo, uma das coisas que acontece no fundo do mar é nós temos essas cordilheiras gigantescas, que são as cristas oceânicas, que são realmente montanhas, que muitas delas poderão até ser mais altas do que os próprios Himalaias. Então nós estamos aqui a ter uma paisagem muito grande. E é precisamente todo este volume vai ter imensa fauna diferente. Na coluna d'água vamos ter organismos que vão ter luzes, que vão tentar despistar os predadores. Junto ao fundo vamos ter jardins de corais, agregações de esponjas, como essas esponjas alface azuis, corais negros que vivem até aos 4.000 anos, e depois em zonas mais sedimentares vamos ter uma quantidade de organismos que vão utilizar os detritos e que podem ter todas as formas e feitios. Não existe luz no fundo do mar, portanto a luz só penetra até cerca dos 50 metros, depois entre os 50 metros e os 500 temos aquilo que a gente chama a zona disfótica, que ainda nos apercebemos de alguns comprimentos de onda, mas de resto, a partir daí até quase aos 6.000 metros não existe luz. É frio, como eu vos disse, à superfície do mar temos ali 20, no verão, vá lá, nos Açores 26, no Algarve 23, mas depois o mar profundo está realmente a 2 graus, portanto é frio. Temos uma pressão gigantesca, portanto nós sabemos que por cada à superfície nós vamos ter, não temos aqui pressão, não é? Mas conforme vamos para dentro d'água, cada quilo é um bar, a 100 metros estamos a 100 bares, 100 quilos, e quando nós estamos a 1.000 metros é como se tivéssemos 1.000 quilos em cima de nós. Portanto, todos estes organismos têm que ter adaptações por forma a conseguirem viver nestes ambientes que já por si são extremos. E depois, o que é que vai acontecer? Como é que alimento é que vai chegar ao fundo do mar? Portanto, geralmente quase toda a matéria orgânica que é produzida tem a ver com a fotossíntese, não é? Nós dependemos do sol, portanto, o sol é a fonte de energia para as plantas fazerem fotossíntese, depois entram aqui na cadeia alimentar. Quando estamos no mar, vamos ter realmente também microalgas a fazerem fotossíntese e depois a criar a matéria orgânica e entrarem na cadeia alimentar. Mas no mar profundo não há luz. E, portanto, nós não vamos ter, na generalidade do mar profundo, nós não vamos ter, então, produção primária. O que é que vai acontecer? Eles vão depender de todos os organismos que morrem e que caem no fundo do mar, as fezes, as mudas,
as carcaças de grandes peixes e de grandes mamíferos marinhos, da neve marinha, como podem ver aqui, todos estes organismos microscópicos que morrem, é isto que vai cair no fundo do mar e é isto que vai alimentar todos os organismos. E, portanto, como nós temos um meio frio e com pouco alimento, o que é que vamos fazer? Vamos tentar conservar a energia. É exatamente como os ursos quando hibernam, não é? Os ursos quando hibernam porque está frio, eles vão reduzir o metabolismo para manter a energia e conseguirem sobreviver. Aqui o que acontece é que estes organismos no mar profundo vivem todo o ano aí e, portanto, eles vão ter características como um crescimento lento, uma reprodução tarde, uma grande longevidade, e se nós compararmos aqui neste gráfico, nós vemos aqui o tempo de vida do homem à volta dos 80 anos, um coral negro de profundidade é cerca de 4.000 anos, comparado com o coral negro tropical, que é cerca de 75 anos. As taxas de crescimento também são muito baixas, por exemplo, se nós olharmos para a sardinha, que cresce cerca de 22 centímetros por ano e reproduz ao fim de um ano, nós vamos ter um peixe de profundidade como este peixe relógio, ele vai crescer cerca de apenas 8 centímetros por ano e vai se reproduzir pela primeira vez com 30, 40, 50 anos. Portanto, nós temos aqui características que vão fazer com que essas espécies sejam vulneráveis. E, portanto, se nós olharmos para o mar profundo, a gente vai dizer que muitas das espécies que aí vivem têm características de vulnerabilidade. Mas com as novas tecnologias, nós temos cada vez mais oportunidade de poder ir ao fundo do mar e descobrir novos ambientes. E, portanto, a partir da altura, portanto, ali no final do século XIX, no início do século XX, era muito à base de navios que iam com dragas ou com arrastos, recolher amostras, mas depois vieram os submersíveis e começámos a poder ver e observar aquilo que existia no fundo do mar. E havia uma teoria de que a Terra teria que perder calor por algum lado para que toda esta teoria das placas pudesse funcionar. Portanto, teria que haver zonas onde haveria perca de calor. E, portanto, fez um mergulho em 1977 na crista das Galápagos, a dorsal das Galápagos, com o intuito de ver onde é que havia perdas de calor. E já se havia a hipótese de haver isto. O que nunca se pensou foi que nestas zonas onde haveria perca de calor, haveria uma vida luxuriante, um oásis de vida que era completamente diferente daquilo que se passava no mar profundo em geral. E o que é que se observou? Observou-se que estas saídas de calor eram em forma de chaminé e foram assim que foram descobertas as fontes hidrotermais pela primeira vez em 1977. E como é que isto funciona? Conforme se vai formando no fundo do mar, não é? O magma vai formando no fundo do mar e conforme vai arrefecendo, vai fissurando. Nós vamos ter a água do mar fria que vai entrar por essas fissuras da nova crosta, o fluido vai aquecer conforme se vai aproximando aqui da zona de magma, que como estamos nestas zonas dorsal de formação no fundo do mar, o magma está quase à superfície do fundo do mar, não é? E conforme esse fluido aquece, ele vai enriquecer, ele vai lixiviar vários elementos que estão nessa crosta, estão nessas rochas. E depois o que é que vai acontecer? Por movimentos de convecção e por este grande calor, vai acontecer que estes fluidos quentes vão subir na crosta, cheios de metais dissolvidos, e estes metais e estes fluidos com estes gases, ao entrar em contato com a água do mar fria e cheia de oxigênio, vão fazer-se fenómenos de oxidação e, portanto, vai haver precipitação de partículas. Por exemplo, o ferro, quando oxida, forma a ferrugem. Aqui vamos ter um fluido quente com muito enxofre, com metais, e que, quando entra em contato com a água do mar, vamos ter
sulfuretos de cobre, sulfuretos de ferro, sulfuretos de zinco e por aí fora, e portanto vamos ter aqui este fumo negro. O que vai acontecer quando aqui temos aqui um esquema que mostra realmente aquilo que vai acontecer novamente, portanto temos aqui a água do mar que se aproxima, os movimentos de convecção, vai sair, vai formar estas plumas que vão precipitar estes sedimentos metalíferos. E onde é que nós vamos encontrar estas fontes hidrotermais? Nós vamos encontrar em zonas de separação de placas, onde existe, onde o magma está mais à superfície, à formação de nova crosta. Vamos também encontrar às vezes em zonas de falhas transformantes e, curiosamente, em algumas zonas de subdução. E dizem vocês, mas como nas zonas de subdução aquilo que vai acontecer, nós não vamos ter novo material, nós vamos ter material que se vai afundando. O que vai acontecer é que em algumas zonas de subdução, principalmente em arcos vulcânicos e em bacias de contra-arco, nós vamos ter o velho fundo do mar que se vai afundando, e conforme se vai derretendo, o material é tanto que não só vamos formar estas ilhas vulcânicas, como também vamos ter quantidade de material que vai criar fissuras que vão abrindo e que se vão formando estas novas mini dorsais, o que nós chamamos arcos, bacias de arrière-arco, arrière-arco basin, são bacias de contra-arco, em que vamos formar pequenas dorsais e, portanto, aqui também se vão formar fontes hidrotermais. Portanto, é uma situação única e geralmente isto encontramos muito isto, é aqui na zona do Pacífico. Vocês podem ver aqui uma zona de subdução, isto é uma imagem de multibeam, de sonar, em que vamos ver aqui, temos a zona de subdução e vamos ter aqui várias ilhas vulcânicas, mas vamos ver aqui também uma dorsal, onde nós vamos ter estas fontes hidrotermais. E depois, as fontes hidrotermais são todas diferentes, nós não vamos encontrar duas fontes hidrotermais iguais. Bem, em primeiro lugar, porque, como já viram, podemos ter fontes hidrotermais em zonas de cristas ou dorsais, eu dou os dois nomes, em zonas de arcos vulcânicos, mas também, quando nós estamos a falar das cristas, a velocidade das placas e a velocidade com que se forma no fundo oceânico varia consoante nós estamos numa dorsal lenta ou numa dorsal rápida. Por exemplo, aqui o nosso Oceano Atlântico é uma dorsal lenta, ou seja, as placas afastam-se cerca de 2 cm por ano, que é mais ou menos a velocidade que crescem nossas unhas dos pés. Pronto. Mas se formos para o Pacífico, nós vamos ter uma dorsal rápida que geralmente afasta-se a cerca de 15 cm por ano. Portanto, são velocidades muito maiores. Portanto, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter numa zona em que temos uma dorsal lenta, a separação é mais lenta, existem várias falhas transformantes que vão fazer, por causa da forma do globo, e vamos ter vales. E, portanto, as fontes hidrotermais vão estar nos vales. E, geralmente, em termos de quantidade de calor, a gente diz que vamos ter um campo hidrotermal por cada segmento. Quando nós estamos numa dorsal rápida, nós não vamos ter um vale, nós vamos ter uma espécie de um cume. E o que é que vai acontecer? Nós não vamos ter os segmentos não vão estar tão distintos, a fonte de calor é muito mais homogénea e, portanto, nós vamos ter um contínuo de fontes hidrotermais que geralmente uma em cada 5 km, e as plumas, elas andam por ali, não ficam retidas nos vales, enquanto que aqui ficam retidas nos vales, e vamos ter um em cada segmento, ou seja, um em cada 100 a 350 km, consoante o comprimento dos segmentos. E, portanto, aquilo que vai acontecer em termos químicos é que nós vamos ter uma água do mar que é rica em oxigênio, rica em nitratos, sulfatos, fosfatos, com uma temperatura a 2 graus. Conforme ela vai entrar
pelas fissuras e vai ser aquecida, a primeira coisa que vai acontecer é que ela vai perder o oxigênio. E nós vamos ter então uma quantidade de reações de redução, vamos ter os sulfatos reduzidos a sulfitos, os carbonatos reduzidos a dióxido de carbono e a metano, vamos perder o magnésio e vamos ter nos basaltos uma quantidade de elementos como o cálcio, o ferro, o cobre, e vamos ter uma quantidade de gases. O fluido vai ser então quente, geralmente à volta dos 350 graus, com um pH extremamente baixo, cerca de 3,4, com gases como sulfureto de hidrogênio, como monóxido de carbono, metano, hidrogênio, em grandes concentrações e também metais em grandes concentrações. Nós podemos quase dizer que as concentrações de metais e de gases nas fontes hidrotermais podem ser equivalentes às zonas mais poluídas que nós temos no nosso planeta. Mas isto são ambientes naturais e, portanto, isto é a química que aqui está. E, portanto, todo este fumo negro não é mais do que sedimentos metalíferos compostos por os sulfitos, o ferro e o oxigênio da água do mar. Portanto, vão oxidar. Portanto, eles estão todos reduzidos aqui dentro e depois vão oxidar. E a temperatura e a quantidade de metais vai depender também qual é a profundidade a que nós estamos. Nós sabemos que, por exemplo, à superfície, na nossa cozinha, quando nós temos água a ferver, ela passa da fase líquida para a fase de vapor à volta dos 100 graus. Mas conforme eu vou mergulhando com a pressão, vai acontecer que vão ser precisas temperaturas mais elevadas para que haja uma separação de fases, para que passe da fase líquida para a fase de vapor. É por isso que quando nós estamos aqui, por exemplo, a 3.000 metros com 350 graus, nós vamos ter tudo na fase líquida. Porquê? Porque é preciso uma temperatura muito maior para que houvesse gases. Portanto, só em algumas fontes hidrotermais é que estes fluidos poderão ter algum gás da forma gasosa, senão são tudo gases que estarão dissolvidos. E, portanto, a química hidrotermal essencialmente é sulfatos reduzidos a sulfitos, nitratos reduzidos a amónia, bicarbonato convertido em dióxido de carbono, o magnésio é removido e vamos produzir formas reduzidas dos diferentes elementos metálicos. Aqui na região dos Açores nós temos vários campos hidrotermais, temos por exemplo o Menas Bueno a 800 metros, o Lucky Strike a 1700 metros e o Rainbow, que é especial, está a 2300 metros. O Menas Bueno e o Lucky Strike estão bem dentro do segmento, portanto estão num ambiente basáltico, enquanto que o Rainbow está numa falha transformante. E o que é que acontece? Nós temos a separação, a formação da nova crosta, mas estas falhas transformantes fazem com que às vezes haja afloramento de rochas mantélicas, que é o que nós chamamos as rochas ultramáficas. E quando isso acontece, poderá haver um hidrotermalismo, que é o hidrotermalismo que vai ter características especiais, vai ser muito mais ácido, com muito mais hidrogénico, vai formar aquilo que a gente chama serpentinites, e portanto as características ainda são mais diferentes do que as diferenças que existem entre, por exemplo, o Menas Bueno ou o Lucky Strike. Apesar de o Menas Bueno e o Lucky Strike serem ambos no ambiente basáltico, estarem ambos no centro do segmento, o Menas Bueno está a 800 metros. Ou seja, se está a 800 metros, o que é que vai acontecer? Naquela curva de vapor e de separação de fases, eu vou ter que as temperaturas dos fluidos vão ser mais baixas, porque se fossem 300 e tal graus, aqui esta é a curva, se virem o rato, esta é a curva da separação de fases, se ele tivesse temperaturas acima dos 281,
o que ia acontecer era que estava tudo sob a forma de gás e não formava estes fluidos. Às vezes no Menas do Era a gente vê umas bolhinhas a sair, mas é coisa rara, que já não vemos nem no Lucky Strike, nem no Rainbow, nem noutros campos hidrotermais mais a sul, porque realmente estamos muito fundo e não existe esta separação de fases. Portanto, tudo isto faz com que cada campo hidrotermal seja único do ponto de vista de rochas, do ponto de vista de fluido e do ponto de vista de temperatura. Por exemplo, aqui vou-vos mostrar, isto é a composição química dos fluidos hidrotermais que são expelidos pelas chaminés dos depósitos minerais e vamos comparar com a água do mar. Por exemplo, este aqui em cima é o Menesgoen, está a 840 metros. Nós vemos aqui, temos uns fluidos bastante translúcidos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que tem poucos metais. E porquê é que tem poucos metais? Porque lá está, nós estamos a 800 metros, como há uma separação de fase, daquilo que sai cá para fora é um bocado gasoso, os metais não dissolvem no gás, quer dizer que os metais vão precipitar por baixo antes de saírem cá para fora nos fluidos. Portanto, nós vamos ter, em termos de metais, são pobres em metais, mas são riquíssimos em metais, se eu comparar com a água do mar, não é? A água do mar tem menos de 1 micromolar, tem 0,005 micromolar, enquanto que no Menes Bueno tem entre 2 e 18 micromolar. O meu pH é baixo, é ácido, tenho bastante quantidade de sulfureto, de dióxido de carbono, metano, portanto bastante rico em gases. Se eu olhar para o Lucky Strike, que apesar de as rochas serem semelhantes, eu já vou ver que vou ter muitos mais metais. Porquê? Porque a temperatura vai ser mais elevada, mas a profundidade também, portanto eu vou ter metais dissolvidos, eles não vão precipitar antes de saírem. Portanto, já tenho aqui o meu tom mais escuro e vou ver aqui, comparado com o Menes Bueno, já vou ter bastantes, em termos micromolar, 10, 20, até quase 1000 vezes mais. Comparado então com a água do mar, isto é riquíssimo em metais. Quando chego ao Rainbow, que vocês podem ver aqui que os fluidos são extremamente negros, em que eu vou ter, é o tal que é das rochas ultramáficas, eu vou ter um pH baixíssimo, bastantes gases, dióxido de carbono, metano e também hidrogênio, e uma quantidade de ferro, de cobre e zinco extraordinária, comparado não só com a água do mar, mas com os outros campos hidrotermais. Ou seja, toda esta química vai depender então realmente da profundidade das rochas e da própria temperatura dos fluidos. E, portanto, o que é que isso vai fazer? Vai fazer com que as comunidades, os animais que vivam à volta destes ambientes, para já especializaram-se no ambiente, mas também se especializaram como fonte hidrotermal, mas também cada fonte hidrotermal tem composição diferente. Os ambientes são efêmeros, mas porque as placas continuam-se a afastar, mas são efêmeros do ponto de vista geológico, ou seja, por exemplo, o Lucky Strike, nós estamos a estudar o Lucky Strike há 30 anos e há 30 anos que nada muda em termos de espécies ou em termos de cobertura de espécies. Existem muitos endemismos, ou seja, animais que só existem nas fontes hidrotermais porque estão adaptados a elas, não são capazes de viver noutros sítios, assim como outros animais do mar profundo em geral não conseguem viver nestas comunidades. E nós vamos ter uma composição que é uma grande produtividade nestes ambientes, eu já vos vou explicar porquê, mas a diversidade é baixa, mas no entanto vamos ter grandes biomassas. Temos mais ou menos cerca de 70 a 80% de espécies endémicas e geralmente encontramos artrópodes, moluscos e anelídeos. Cada zona das diferentes cristas nós vamos ter províncias biogeográficas diferentes, não é? Porque são tipos de animais diferentes que estão associados. Aqui é no Pacífico, ou nas Galápagos, vamos ter estes anelídeos, estas minhocas que não têm boca nem ânus e que se alimentam dos fluidos. No Pacífico Oeste vamos ter estes gastrópodes. No Oceano Índico, essencialmente, camarões e anémonas, e aqui
no Atlântico, essencialmente mexilhões e camarões. Se nós olharmos então, como eu vos disse, para a Venezuela, os precipitados hidrotermais cobrem zonas difusas, as chaminés são pequenas, não ultrapassam os 277 graus e é rica em gases. Vamos ter imensos mexilhões, estes caranguejos que se alimentam dos mexilhões, alguns camarões, e devido à baixa toxicidade dos fluidos, vamos ter alguns caranguejos do mar profundo normal que fazem incursões para se alimentarem deste manjar de mexilhões. No Lucky Strike, existe uma grande variabilidade, é um dos maiores campos hidrotermais. Vamos também ter as zonas em que as chaminés, em vez de crescerem na vertical, crescem na horizontal, formam-se uma espécie de espelhos invertidos e também é dominado pelos mexilhões. E no Rainbow é completamente diferente. Nós vamos ter então essencialmente enxames de camarões, estes camarões são cegos, e alguns mexilhões, mas um fluido extremamente quente, rico em gases e cheio de metais. Este habitat é fragmentado, não é como uma floresta contínua, nem uma pradaria contínua, nem as zonas costeiras contínuas. Nós vamos ter sítios onde há algumas chaminés a emitir os fluidos, vamos ter um campo que no fundo é um conjunto de sítios e vamos ter sectores à escala regional. E portanto essas populações vão estar isoladas e vão depender muito das suas fases larvares para conseguirem popular estas diferentes populações isoladas. Uma das curiosidades que nós temos em relação às fontes hidrotermais é que diz-se que a origem da vida na Terra poderá ter passado pelas fontes hidrotermais. E isto tem a ver com duas grandes teorias e tem a ver com estes serem ambientes favoráveis à síntese de moléculas pré-bióticas. As moléculas de vida são essencialmente carbono e hidrogênio, e, portanto, a primeira molécula que nós podemos dizer é o metano, mas nem todo o metano é de origem orgânica, e, portanto, será todas as cadeias de carbono, por exemplo, um C2H6, ou um C3H8, tudo isso serão as moléculas pré-bióticas que irão favorecer a vida. E porquê é que se diz que muitas delas poderão ter começado nas fontes hidrotermais? Bem, temos, uma delas é a reação de Fischer-Tropsch. A reação de Fischer-Tropsch, no fundo, é estarmos na presença de uma grande quantidade de monóxido de carbono e de hidrogênio e catalisadores metálicos. Ora, se nós pensarmos, por exemplo, nos fluidos hidrotermais, o que é que nós temos? Temos monóxido de carbono, temos imenso hidrogênio, principalmente no Rainbow, e temos catalisadores metálicos, como o cobalto ou o ferro, e, portanto, como estas zonas estão protegidas contra os UVs, porque estão muito fundo, no fundo do mar, poderá haver então estas reações de Fischer-Tropsch em que vamos formar estas moléculas primordiais. Existe também uma outra teoria, que é a teoria de Wasserstausser, em que estas moléculas primordiais vão ser formadas pela redução de óxidos de carbono graças à reação com o sulfureto de hidrogênio e com o sal de ferro como apirito. Ora, o que é que nós temos nas fontes hidrotermais? Monóxido de carbono, dióxido de carbono, temos sulfureto de hidrogênio e temos ferro, estes piritos, que no fundo não são mais do que ferro, enxofre e cobre, por exemplo, ou ferro, enxofre e zinco, não é? São minerais e, portanto, poderá haver a formação e realmente são locais e tem-se verificado em algumas medições, principalmente no Rainbow, nas medições dos fluidos, tem-se realmente encontrado essas moléculas primordiais. Atualmente o que nós achamos é que realmente poderá ter havido fontes hidrotermais há muitos milhões e milhões de anos atrás, é mesmo uma bióloga a falar, em que
não estavam tão profundas, não é? Estavam mais à superfície, mas também estavam protegidas dos UVs, em que houve realmente a formação dessas moléculas, mas também pode ter vindo moléculas vindas do espaço, com os meteoritos, e portanto julgamos que a vida na Terra poderá ter começado de várias formas e as fontes hidrotermais são realmente um dos sítios onde essas moléculas poderão ter começado. Agora, porquê é que as fontes hidrotermais são tão especiais e porquê é que existem estes oásis de vida junto às fontes hidrotermais? Bem, vocês sabem, ou todos nós sabemos, que existe um processo à superfície da Terra chamado fotossíntese, ou seja, que nós vamos ter uma fonte de energia, a luz, os cloroplastos nos cloroplastos essa luz, essa fonte de energia, juntamente com o dióxido de carbono, que vai ser a fonte de carbono, e com dadores de eletrões, nós vamos fazer a fotossíntese, as plantas vão crescer, o dióxido de carbono e a energia é através de uma reação no ciclo de Calvin-Benson e todo esse carbono fixado vai ser transformado em açúcares, gorduras e aminoácidos e vai entrar na cadeia trófica. Eu disse-vos no início que o mar profundo depende da matéria que chega ao fundo do mar, mas nas fontes hidrotermais existe um fenómeno muito curioso, que é, nós vamos ter bactérias que vão ter a capacidade de fazer um processo extremamente semelhante à fotossíntese, só que, em vez da energia vir da luz solar, a energia vai vir da quebra das ligações químicas dos sulfuretos. E, portanto, vamos ter bactérias que vão utilizar os sulfuretos como energia, a quebra das ligações dos sulfuretos como energia química, vão utilizar como fonte de carbono o dióxido de carbono, tal como as plantas, vão ter a mesma enzima para fixar o carbono, que é a rubisco, vão ter o mesmo ciclo de Calvin-Benson para formar matéria orgânica e, portanto, vamos ter a quimiossíntese no fundo do mar. E, portanto, vamos ter aqui uma quantidade de animais que vão se alimentar destas bactérias ou que ainda são mais inteligentes, vão ter simbioses com essas bactérias e, portanto, vamos ter aqui poucas espécies, mas em grande abundância, junto a essas fontes. Portanto, é a química, é uma síntese química que, a partir do inorgânico, forma o orgânico. E isto é a grande maravilha das fontes hidrotermais e que faz com que elas sejam completamente diferentes de todos os outros ambientes que nós conhecemos. E, portanto, a quimiossíntese é um processo de duas partes. A oxidação dos sulfitos, portanto, geração de energia a partir do oxigênio e do sulfito, a fixação do carbono através do ciclo de Calvin-Benson, a fonte de energia sulfito e oxigênio, a fonte de carbono CO2 e o dador de eletrões vai ser também o sulfito, em vez de ser os ATPs, como é nas plantas. E, portanto, temos aqui um fenómeno único que existe no fundo do mar a partir de energia que vem da Terra. Mais tarde veio-se também a descobrir que em algumas zonas muito sulfídicas, como os chapais e os estuários, que vamos ter também algumas bactérias que vão acontecer isso. Só que o CO2 ou os sulfitos vão ser da degradação da matéria orgânica. Este é o único ambiente onde há realmente produção através de energia geotérmica. Portanto, isto é realmente, quando se descobriu isto, foi realmente um fenómeno muito grande e começámos a ver a vida, a formação da vida de outra forma. Mas para além disso, vamos ter muitas outras bactérias que vão estar implicadas em todos os grandes ciclos elementares, de carbono, azoto e enxofre, uma grande diversidade metabólica bacteriana que vão sintetizar ou degradar matéria orgânica, estirpes que são resistentes à radioatividade, a grandes concentrações de metais que nós consideramos poluentes, porque não são metais essenciais, como o cádmio, o arsénio, etc., e vamos encontrar estirpes que são termófilas, ou seja, que conseguem viver a quase 100 graus, sabendo nós que a 100 graus há uma desnaturação das proteínas. Portanto, é realmente um ambiente completamente diferente. E mais, descobriu-se também nestas zonas que existe aquilo que nós chamamos as arqueabactérias,
que não são bactérias, não são verdadeiras bactérias, que têm uma forma, a forma das suas membranas, e as estruturas membranares são completamente diferentes e que foram descobertas pela primeira vez nas fontes hidrotermais e que são realmente extremófilas, podem se alimentar de metano, podem se alimentar de sais minerais, podem estar a grandes temperaturas, podem até crescer e viver sem oxigênio, são anóxicas algumas delas, e portanto é realmente um mundo completamente diferente daquele que conhecíamos antes de se conhecerem as fontes hidrotermais. E portanto, comparando, nós temos a fotossíntese em que temos uma reação de dióxido de carbono mais água dá moléculas orgânicas mais oxigênio, e na quimiossíntese vamos ter dióxido de carbono mais água, mais sulfureto de hidrogênio, mais oxigênio, que vai dar matéria orgânica e ácido sulfúrico. Qual é aqui a diferença? Isto aqui é para dar energia e aqui a energia vem do Sol. E, portanto, há outras formas de quimioautotrofia. Quimiossíntese, há umas que os eletrões dominantes não é o enxofre, é o hidrogênio, há outros em que temos os sulfatos ou os nitratos como percentagem de eletrões, portanto começámos a encontrar uma quantidade de outro tipo de formas de quimioautotrofia quando começámos a olhar para as bactérias que estavam a utilizar outros metais ou outros dadores de eletrões e substrato. E, portanto, há realmente aqui um mundo completamente novo. E houve uma adaptação muito grande dos animais. Junto a estas fontes hidrotermais, nós vamos ter, por exemplo, um domínio, aqui no Atlântico é um domínio pelos mexilhões, no Pacífico é pelas minhocas. O que é que vai acontecer? Estes mexilhões vão ser diferentes dos mexilhões que nós costumamos comer e que estão nas costas. O mexilhão que nós comemos, ele filtra. Portanto, ele vai utilizar as microalgas, vai filtrar, vai ter um sistema digestivo, vai evacuar e vai crescer com o alimento que vai tomar. Estes mexilhões têm uma adaptação que foi, incorporaram nas suas brânquias, vulgo guelras, incorporaram bactérias autotróficas. Ou seja, eu tenho no meu corpo, eu consigo, por a troca de fluidos, eu consigo trazer sulfureto de hidrogênio, dióxido de carbono para as minhas brânquias. Estas bactérias vão produzir matéria orgânica e eu vou crescer. Portanto, vou ter um sistema digestivo muito reduzido. Ok? As poliquetas, as minhocas do Pacífico, ainda são mais adaptadas. Portanto, tem aquela pluma vermelha que capta os gases necessários para os simbiontes, que vão estar num órgão no interior, chamado trofossoma, e todas as trocas gasosas de incorporação de gases para os simbiontes e dispersão vão ser feitas por estas plumas. Eles não têm nem sistema digestivo, nem boca, nem ânus. Portanto, vamos ter aqui também seres vivos que são primos das minhocas que a gente vê na terra ou na praia, mas que estão completamente adaptados a estes ambientes. E, portanto, vamos ter aqui uma panóplia de organismos que vocês dizem assim, então, mas o fluido está a 350 graus, isso tem tantos metais, isso não é tóxico, como é que eles vão sobreviver? Bem, eles não estão junto à saída das chaminés, eles vão estar numa zona de mistura entre o fluido hidrotermal e a água do mar. Uns gostam de zonas mais quentes, outras de zonas mais frias, e vão conseguir sobreviver assim. Aqui eu vou-vos mostrar agora um filme de uma fonte hidrotermal no Canadá. Vocês podem ver aqui as fumarolas negras. Aqui as fumarolas, aqui temos imensas minhocas, tudo isto aqui são minhocas. Estão a ver aqui as minhocas, temos aqui os fluidos, estas aqui algumas vão comer bactérias, estão dentro destes tubos, e a temperatura que se mediu aqui junto a elas é cerca de 70 graus. Portanto, estão a ver, elas são bastante resistentes à temperatura. Acho que nós não conseguiríamos sobreviver nestes ambientes. Aqui, isto é numa zona de um arco vulcânico, em Tonga.
Podemos ver aqui, quase parece que há chama, não é? Tal é a energia que aqui está, e temos aqui camarões e os tais gastrópodes que também vão ter simbiontes nas suas brânquias. E aqui é no Pacífico, cá estão as tais riftias com estas plumas que fazem as trocas gasosas, portanto elas nunca estão junto à chaminé, estão sempre nas zonas de mistura e é com estas plumas que elas fazem as trocas. Isto é realmente um oásis de vida no meio do mar, em zonas cheias de energia, que seriam tóxicas para os animais. Estão a ver aqui a pluma. Isto que vocês aqui estão a ver é esperma, portanto elas estão a reproduzir-se. E depois isto forma um habitat, estamos aqui a ver uma quantidade de outros organismos que vão depender destas ramificações que elas fazem para viverem, mas lá está, a grande biomassa são dos organismos que têm simbioses. E, portanto, estas zonas, se a gente fosse juntar todos os campos hidrotermais do mundo, em termos de tamanho, todos juntos, seria o equivalente à ilha de Manhattan. Portanto, isto são realmente zonas muito localizadas e que temos vindo a descobrir cada vez mais. E aquilo que se passa é que nós conhecemos pouco, porque no fundo do mar a visibilidade é extremamente reduzida, a transmissão de dados é apenas por som, não podemos lá ir como homens, temos que ir com submersíveis, apesar das viagens demorarem algumas horas. Enquanto a Lua está completamente cartografada, temos uma visibilidade excelente, podemos transmitir os dados com som e imagem, e o homem já esteve na Lua, enquanto o homem nunca pisou com os seus pés o fundo do mar, apesar de já termos ido com submersíveis. E, portanto, para estudar e compreender o mar profundo, a gente precisa de saber onde estamos. Portanto, precisamos de mapas, de cartografar. Precisamos de observar com imagens, com veículos, precisamos de mostrar, também precisamos de instrumentos, caracterizar com sensores e muitas vezes também queremos fazer experimentação. Para mapear, geralmente utiliza-se multibeam, ou seja, feixes de som. Estes feixes que aqui estão, isto não é mais do que pingos de som que são lançados para o fundo do mar, e o tempo que demora a voltar ao emissor, nós conseguimos saber como é que é o fundo do mar. Aqui podemos ver uma cartografia de alta resolução e aqui de baixa resolução, e podem ver que realmente nós conseguimos ver todas as montanhas e vales e planícies. Aqui este mapa mostra aquilo que em 2022 estava mapeado. É tudo que está a vermelho. Tudo que está a cinzento ainda não está mapeado. Ou seja, temos muito, muito trabalho ainda por fazer para conhecermos realmente o fundo do mar. E depois, para irmos e para vermos aquelas imagens que eu vos mostrei, nós precisamos ter veículos. Podem ser veículos habitados, como o Alvin, ou como o Deep Sea Challenger, que já devem ter ouvido falar, que foi à Fossa das Marianas, ou aquele senhor milionário da Virgin. Ou podemos ir com robôs telecomandados, como os ROVs, nós temos em Portugal o ROV Luso, ou podemos ir também com veículos autónomos em que nós programamos e eles fazem as suas missões autonomamente. Este é o Luso, português, portanto, geralmente este é telecomandado, tem aqui um cabo para ser telecomandado, tem vários braços e tem vários instrumentos em que nós podemos, luzes para ver, que é fundamental, luzes e câmaras, e depois tem braços para nós podermos recolher amostras ou utilizar instrumentos. Instrumentos específicos, aqui neste caso são umas garrafas de um aspirador, que eu queria recolher camarões, e depois aquilo que nós fazemos é andamos pelo fundo do mar e vamos ter tudo com posicionamento tipo GPS, ou seja, cada ponto, cada recolha, eu tenho uma coordenada de latitude e de longitude, portanto sei onde estamos no fundo do mar. Sem isto nós estaríamos perdidos porque não temos visibilidade.
Este é um submersível habitado, portanto, geralmente vamos aqui dentro e olhamos por estas vigias. Passamos menos horas no fundo do mar, com o robô teleguiado podemos passar mais horas. E aqui eu vou-vos mostrar um pouco como é que é um destes veículos teleguiados. Isto é um filme que foi feito por um realizador. Portanto, nós vemos aqui as chaminés, aqui os enxames de camarões, e cá está o submersível. Nós precisamos das luzes, temos aqui os braços, estão a operar, e portanto, isto é uma estrutura hidrotermal. Isto tudo aqui amarelo são os chenhões, e ele está a recolher os chenhões. Aqui isto é o som da energia do fluido a sair pelas chaminés. Como podem ver, realmente precisamos de luzes muito fortes para a escuridão, é completamente total quando estamos lá embaixo. E vou abordar assim de uma forma muito simples, não sei se ainda tenho tempo, uma das questões que geralmente as pessoas falam muito e está muito agora na moda, a questão da mineração do mar profundo. Portanto, estes habitats de profundidade estão ameaçados por várias coisas, desde a pesca de profundidade, as alterações climáticas, a extração de petróleo e gás, e fala-se muito agora da exploração de minerais do mar profundo. A atividade ainda não começou, mas as zonas onde se julga, onde se pode extrair esses minerais é no mar profundo. Nas zonas abissais temos os nódulos de manganês, nos montes marinhos temos as crostas de cobalto e nas zonas de crista temos as fontes hidrotermais. Existem já vários contratos para prospecção, ainda não há nenhum contrato de exploração, é tudo prospecção, ou seja, verificar o que há, porque uma coisa, nós temos recursos, todo o mar pode ser recursos. Nós estamos a prospectar para saber o que é que existe, qual é o seu grau, grau de minerais, as quantidades, e depois, se há viabilidade de extração ou não, também tudo vai depender das tecnologias e do mercado e dos próprios impactos. Portanto, onde é que existem estas zonas de contrato? Bem, nas zonas dorsais, os polimetálicos, as zonas de nódulos aqui a amarelo e as zonas de crostas de cobalto aqui, desculpa, com crostas de cobalto a amarelo e dos nódulos polimetálicos a verde. As espécies que vivem nos diferentes sítios são diferentes, nas áreas, nas nódulos de manganês estamos a cerca de 5, 6 mil metros, portanto existe uma grande diversidade, mas uma baixa abundância. As espécies são vulneráveis e as condições são extremamente estáveis. Nas fontes hidrotermais ativas, como eu vos disse, temos uma grande biomassa, espécies endémicas, baixa diversidade e altamente localizados no espaço. Mas existem também as fontes inativas, que são as chaminés, que passados milhares e milhares e milhares de anos a ponta de calor sai, e portanto elas ficam mortas, não têm fluidos, temos uma alta diversidade de espécies vulneráveis e baixas biomassas, e depois nos montes submarinos, nas crostas de cobalto, temos uma grande diversidade, sistemas muito complexos, muita endemicidade, espécies vulneráveis e às vezes também grandes biomassas. Quando nós falamos em explorar, minerar uma fonte hidrotermal, as chaminés que nós vemos é como se fossem as velas no cimo de um bolo. Aquilo que, isto é o TAG, é um campo hidrotermal aqui do Atlântico, tem mais ou menos o tamanho de um campo de beisebol, e aquilo que se quer explorar é fazer uma escavação tridimensional para se recuperar todos os sulfuretos e sedimentos polimetálicos que aqui está. Isto levanta questões, não é? Se nós vamos explorar isto, as zonas ativas, quer dizer que os animais todos vão ficar mortos. Portanto, existe um movimento, e já há muitos países que aceitaram, em que as zonas ativas, as fontes hidrotermais ativas, são tão localizadas, tão pequenas, que vamos apenas utilizá-las como ponto de referência para irmos à procura das inativas.
E tem-se feito alguma prospecção nos vários campos hidrotermais por este mundo fora, para ver quais são as quantidades de metais que eles poderão ter. Aqui estamos a falar a concentração em percentagem de cobre, zinco e chumbo, e verificamos, por exemplo, que nas zonas ultramáficas temos mais cobre do que zinco, nas zonas de arcos vulcânicos e de bacias interoceânicas vamos ter também mais zinco e muito menos cobre, e mas vamos ter mais chumbo. Portanto, lá está, os recursos minerais não são iguais em todo o lado. Se pensarmos, por exemplo, em prata e ouro, vamos ver que, por exemplo, em termos de partes por milhão, em termos de ouro, vamos ter, por exemplo, nos arcos vulcânicos, 13,2 partes por milhão, enquanto que aqui, por exemplo, no Atlântico, vamos ter 1,2 partes por milhão. Portanto, lá está, as concentrações variam. Mas lá está, nós estamos preocupados porque estes ecossistemas são únicos e raros e, para além de terem estas fontes hidrotermais, não é? Como eu já vos mostrei, temos também uma quantidade de fauna que está ao lado. Aqui temos os mexilhões, extremamente. Aqui temos a carangueja bicolorista, artificial. Nós vamos ter à volta uma quantidade de esponjas, de outros organismos naturais, que poderão ser atacados por alguma, alguns impactos que poderão ser causados pela mineração. E, portanto, começou-se a falar dos sítios inativos, aqui são chaminés inativas, que vão tendo alguns corais e outras coisas. Portanto, a ideia, isto foi um projeto que não foi para a frente, em Soara, em Tonga, em que vimos aqui, em que fizeram cores para ver qual eram as quantidades e os graus que haveria, e, portanto, seria recolher este material todo. Existem, de momento, contratos para exploração na dorsal índica, na crista do Oceano Índico. Aqui isto é Portugal, esta aqui é da Polónia, esta é da Rússia, esta é da França. Não, esta é da França, esta é da Rússia. E quais são os nossos problemas? É assim, quando nós pensamos em retirar todo aquele volume, o habitat aí vai ser completamente destruído. Portanto, mas depois nós temos aquilo que nós chamamos as plumas. Portanto, o material tem que ir para a superfície, tem que ir para o navio, vai com água, essa água tem que ser mandada fora. E o mandar fora essa água, obviamente, que vem com minerais e vem com elementos tóxicos. E a nossa questão é que isso vai afetar, ela pode se dispersar por quilómetros, quilómetros e quilómetros. E, portanto, os efeitos que vai ter estes organismos, que são todos frágeis, vão acumular compostos tóxicos, vão entupir alguns dos sistemas de alimentação. Os organismos têm bioluminescência, se nós temos uma pluma escura, eles não vão conseguir comunicar. Os organismos que precisam de pistas para poderem assentar e voltarem a crescer as suas larvas vão ser enganados e, portanto, tem-se feito alguns estudos e vê-se que pode sufocar alguns dos juvenis e, portanto, isto é um problema. E, portanto, aquilo que temos que pensar é, para já há uma moratória que foi pedida, porque precisamos conhecer muito mais os organismos do mar profundo e o próprio mar profundo, quer seja das zonas de nódulos, zonas de costas de cobalto, fontes hidrotermais ativas e inativas. Precisamos de perceber
quais são os potenciais impactos. Precisamos de ver onde é que nós temos a fauna sensível, as zonas de reprodução, os hotspots de biodiversidade, e depois temos que trabalhar todos em conjunto de forma, primeiro, a evitar os impactos. Depois, se eles têm que haver, mitigá-los ou reduzi-los. Depois, se mesmo assim houver impactos, temos que saber, temos que recuperar as comunidades. Se não conseguimos recuperar as comunidades, então a solução seria não o fazer. E é isto que nós, como cientistas, nós estamos a dar, a adquirir o conhecimento, que passamos depois para a governança e para os decisores. Estão-se a ser feitos regulamentos, depois, obviamente, que as decisões serão decisões societais, mas o jogo tem que ser aberto. Isto não é a exploração não é algo inócuo, e, portanto, o mar profundo é uma zona muito vulnerável, muito sensível, e, portanto, temos todos que trabalhar em conjunto para que, caso avance, seja feito de uma forma para não extinguir nem destruir estes habitats. E muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, Ana. Eu mais uma vez digo que mal haja um bilhete para ir às fontes hidrotermais, sou a primeira, ok, a comprar o bilhete, portanto é a favor de guardar-me o lugar, porque efetivamente seria uma experiência fantástica. E pronto, e aqui mais uma vez verificamos como, por um lado, a geodiversidade realmente condiciona, não é? A biodiversidade que é desenvolvida em determinadas zonas, mas também como é que a biodiversidade acaba por condicionar também a geodiversidade, e portanto isto é algo de cá para lá, não é? Duas vias, não é só de uma via, mas sim de duas vias. Portanto, temos a geodiversidade e a biodiversidade a condicionarem-se mutuamente e, portanto, a serem necessárias uma para a outra, e, portanto, uma não consegue existir sem a outra. E acho que ficou muito bem claro, obviamente todos que estamos aqui temos essa noção, mas acho que ficou bem claro essa ligação entre a geo e a bio. E portanto acho que foi uma palestra claríssima no que diz respeito ao potencial não só de vida, não é? Energético também, portanto, geotermal, de vida para as comunidades. Obviamente, também zonas potenciais de recursos geológicos, portanto, mineiros, mas como dizem muito bem, nós primeiro temos que conhecer, e sem conhecer nós não podemos avançar para nada, portanto, e tem que haver regulamentação muito, muito bem feita, de forma a que, se eventualmente isso for para a frente, todos saibamos o que estamos a fazer, não é? Eu acho que isso e nos dias que correm não podemos simplesmente ir às cegas e depois ver o que é que acontecerá à medida que vamos andar, isso não pode ser. Já evoluímos bastante em termos científicos para termos o cuidado de que devemos proteger aquilo que deve ser também protegido. Eu não sei se há alguma questão que queiram colocar, certamente haverá aqui algumas curiosidades para serem desfeitas. Faço perguntas, aproveitem que eu estou aqui. Exatamente. Ana, a primeira coisa que me surgiu a ideia que é assim, se temos ali uma panela de pressão, até por questões de segurança de quem fosse entrar em exploração, não é? A ideia é que tocando naquele ecossistema perdia-se o equilíbrio e aquilo explodia tudo, não é? Explodir não explodia, mas sim, mas Sim, aquilo que acontece é que, por exemplo, se eu partir uma chaminé, a quantidade de fluido que vai sair, portanto, uma das razões porque os países começaram também a concordar a não ir explorar as fontes mais ativas é que vamos arranjar maquinaria que seja resistente à acidez, à temperatura, que não te vá corroer muito rapidamente com os metais, e, portanto, começaram a refletir um bocadinho, não é? Realmente o que é que iriam fazer, e, portanto, para nós biólogos foi
começámos a explicar-lhes isto tudo e realmente, porque quem desenvolve a maquinaria não conhece os ambientes, portanto, essas interações são realmente importantíssimas. Porque é com aqueles teores, principalmente teor, não é? Sim, Porque eram minas, são minas, são são minas minas. autênticas que estão ali, não é? Exatamente. E sabe uma coisa engraçada? Estes animais têm formas de desintoxicar destes metais, ou têm proteínas próprias que se vão ligar aos metais e que vão impedir que eles entrem nas suas correntes sanguíneas e que sejam e que façam mal, mas também tem uma forma que é de acumular isto em, assim como nós temos as pedras nos rins e no fígado, estes animais também vão acumulando este excesso de metais no equivalente ao fígado. E houve um caranguejo que eu medi a quantidade de cobre que ele tinha no seu fígado. Eu acho que eu devo ter medido 1 gramo de cobre, porque era apenas e só 8.000 ppm. Portanto, eu só dizia assim, ai, agora vêm todos aqui querer recuperar os caranguejos, matá-los a todos para ir buscar o cobre. Ai, meu Deus. Mas pronto, mas estes animais realmente têm também, é uma curiosidade que eu não falei, porque eu tinha tempo a falar de tudo, eles têm adaptações para essas grandes quantidades de metais. É esse também perceber esses mecanismos podem ser replicados e utilizados na recuperação de áreas mineiras, por exemplo, né? Percebendo como é que as coisas funcionam, com quais são as trocas de cationes e quais são as armadilhas que os organismos estão a utilizar. Digo eu, pode ser uma linha de investigação também, não é? Sim, Já há muito se quem faz esteja, com plantas, essencialmente, não é? Mas sim, também pode ir por aí, não é? há quem estude um pouco isto, e principalmente é para ver se conseguem adaptar alguns dos animais de zonas estuarinas poluídas, etc., para isso, mais do que para zonas mineiras. Hum, Temos uma mão levantada, Lígia. Boa tarde a todos. A minha dúvida, aliás, são duas, é quanto à tecnologia. A tecnologia que é necessária é uma tecnologia cara. E, portanto, não é com muita frequência que se faz estas expedições. Pois não, é. não. Assim como não quer a coisa, um dia de um navio oceanográfico com submersível custa à volta de 70.000 euros. Ok? Pronto. Portanto, quando fazemos uma expedição de 15 dias, 3 semanas, é 1 milhão. Pronto. O que é que nós costumamos fazer? Nós temos cooperações com vários países, com França, com os Estados Unidos, arranjamos projetos, pagamos parcialmente, arranjamos organizações filantrópicas e, portanto, geralmente estas missões fazem-se uma vez por ano, uma vez de 2 em 2 anos, mas tem havido, por exemplo, a NOAA tem estado a fazer missões em que só leva 2 investigadores a bordo e tudo o resto é transmitido em tempo real e, portanto, há muitas imagens, muitos vídeos, muitas imagens que eles metem, que as escolas não é só universidades, não é? Nem cientistas, toda a gente pode ver, mas sim, a frequência baixa e é muito caro. Sim, ok. A outra questão é quanto à divulgação. O grande público, atendendo que nós somos o grande público, não é fácil termos agora, neste webinar em especial, não é? Mas em geral, a não ser através das faculdades, nós não temos acesso a esta informação. Não é fácil ter vídeos ou ter Tem, na papers. internet, é isso que eu estava a dizer. Sim, Hum. cada vez mais. Existem mais no estrangeiro do que em Portugal, porque muitas dessas imagens têm copyrights, não é? Copyrights dos veículos e das instituições que pagam o grosso, mas já existe muita coisa. Por exemplo, a NOAA tem uma base de imagens e vídeos de acesso gratuito na internet. Se meter Oceanos Explorer, você consegue ir buscar uma quantidade de vídeos e imagens, quer seja das fontes hidrotermais, quer seja de outros organismos do mar profundo. Sim. O IFREMER também já tem, se meter
o nome de uma campanha ou o local de uma campanha está em francês, mas também consegue ir aceder aos vídeos todos. E há também algumas redes, como por exemplo o Dozy, que é uma rede que é o Deep Ocean Stewardship Initiative, tem uma quantidade de recursos online para professores sobre tudo o que é o mar profundo. Mas obviamente estão tudo poucas coisas em português. Eu há uns anos, em 2017, 18 acho eu fiz um manual num projeto com professores e houve muita gente da administração pública, fiz um manual em português sobre o mar profundo, está disponível online. Se meter projeto Sofia com PH Mar Profundo, vai encontrar esse manual em que fala um bocadinho sobre todos os ambientes de mar profundo, os potenciais impactos do mar profundo, um bocadinho as adaptações, com uma Sim. linguagem, não é muito científica a linguagem, não é para criar, pronto, mas são boas, tem bons esquemas, alguns dos esquemas que eu aqui mostrei nas minhas apresentações são desse manual que eu fiz, e portanto já há alguns recursos sim na internet. Sim, obrigada. Obrigada, Lígia. Dou agora a palavra à Fernanda. Olá, boa tarde. Portanto, eu adorei esta apresentação. Obrigada. Aliás, eu tenho imensa pena que era um assunto que deveria constar dos novos manuais escolares. Andamos há anos e anos com a mesma porcaria dos manuais antigos e estas coisas não aparecem nestas novidades. Atualizaram os livros, não atualizaram os programas. Infelizmente, é o país que temos. Pronto, este foi só à parte um comentário. Depois, uma dúvida. Portanto, eu percebi que estes organismos têm então sistemas como fígados, enfim, para eliminar, não é, estas toxinas, estas substâncias tóxicas quando atingem determinado nível mais elevado, não é? Portanto, em termos de temperatura, portanto, imagino que têm enzimas, não é, que funcionam, portanto, são termófilos, não é? Funcionam a altas temperaturas. E para a questão da pressão, como é que estes organismos que nós vemos, eles parecem organismos da superfície, não é? Sim, é As assim, formas. sim, obviamente que estes organismos estão habituados a viver sob pressão. O problema é se eu os tirar do sítio onde eles estão. Se eu trouxer um organismo de 2.000 metros para a superfície, ele vai chegar cá em muito mau estado, porque a diminuição da pressão vai lhe causar problemas. Geralmente, uma das adaptações que existe à pressão é nas membranas. Se nós pensarmos nas membranas celulares, as membranas celulares têm os fosfolípidos, não é? Pronto, os fosfolípidos têm o grupo fosfato e depois têm aquelas caudazinhas que são ácidos gordos. Os ácidos gordos dos organismos de profundidade ou a arquitetura dessas membranas com esses ácidos gordos são, são diferentes por forma a ajudarem com a pressão. O metabolismo também é mais lento devido à temperatura. E, portanto, eles conseguem sobreviver ali se for os tubarões de profundidade. Os tubarões de profundidade vão ter uma espécie de uma gordura que eles não vão ter gás, eles vão ter uma espécie de gorduras, quase uma espécie de gelatinas, não é? E a forma, e lá está, as membranas celulares e o tipo de tecidos vai ser adaptado, apesar de, por exemplo, um mexilhão hidrotermal ou um camarão hidrotermal, se eu cozinhar e não lhe disser que é das hidrotermais, aquilo vai-me parecer um camarão normal. Não aconselho a comer devido ao grande grau de toxicidade. E acho que sabe muito mal. Houve um colega meu que experimentou e acho que sabe mesmo ovos podres, não é? Mas sim, eles têm as adaptações essencialmente nas membranas. Obrigada. Bem.
Obrigada. Eu aproveitei para deixar aqui no chat os links para o tal projeto Sofia e para também o NOAA Oceanos, portanto o Ocean Explorer, para vocês poderem também explorar. Já agora dizer que nós vamos ter uma ação de formação de curta duração sobre o International Ocean Discovery Program Exploring, e que vamos, nessa ação de formação de curta duração, também explorar a utilização desses recursos em contexto educativo. Aliás, nós já tivemos uma ação de formação de curta duração há 1 ou 2 anos, em que também abordamos este tema, portanto, e vamos ter novamente esta oportunidade. Entretanto, não sei se gostariam de colocar mais alguma questão? Temos uma questão no chat, estava-me a esquecer. Então questiona a Paula Caldas se são conhecidas muitas fontes hidrotermais inativas. Não, esse é o grande problema. Existem algumas, mas são poucas, e portanto, quando nós tentamos estabelecer padrões e perceber, porque elas são muito difíceis de identificar e descobrir. Uma fonte hidrotermal ativa, geralmente aquela pluma que nós conseguimos através de métodos químicos ou de sensores eletroquímicos, através de fazer vários transectos na coluna d'água, conseguimos perceber onde é que elas estarão, através das anomalias que elas deem na coluna d'água. Uma fonte hidrotermal inativa não, porque não tem a pluma. Portanto, geralmente procuram-se as fontes hidrotermais inativas na zona periférica das zonas hidrotermais ativas, mas lá está, o oceano é muito grande, e quando nós fazemos um transeto, no fundo, que é um passeio, imaginemos um passeio, um ROV ou um submersível, a velocidade a que anda é 0,2 metros por segundo. Se for muito rapidamente, vai a 0,4 metros por segundo. Ou seja, nós também não conseguimos andar muito tempo no fundo do mar. E através mesmo da cartografia de feixe de multibeam, de multifeixe, nós não conseguimos ver, não temos definição através dos navios para ver uma chaminé ou 2 chaminés. Portanto, há aqui ainda muito por descobrir. Portanto, para Obrigada. potenciais cientistas que nos estejam a ouvir, temos muito trabalho para o futuro, não é? Se quiserem se dedicar a estas questões dos fundos oceânicos, não só na componente da geologia, mas também na componente da Da biologia, geologia, sim. temos Nós muito temos para descobrir. há pouco cada vez. Então, geoquímicos que estudem os fluidos, há poucos. Que estudam mineralogia há mais, mas que estudem fluidos há pouquíssimos, e portanto, Pronto. venham eles. Venham eles, portanto, uma chamada de atenção para os geoquímicos que andem por aí perdidos, ou não, ou que queiram mudar para outros fluidos. Ora, não sei, não havendo então mais questões, gostei imenso da palestra. Muito obrigada, Ana, pela sua disponibilidade, por clareza na explicação que deu. Agradecer a todos, várias caras conhecidas e a outras menos conhecidas, mas que eu tenho a certeza que vão passar a ser conhecidas, pela presença hoje aqui neste nosso webinar. E, portanto, espero ver-vos na próxima edição, que vai ser vai ser com a Sofia Pereira, da Universidade de Coimbra, e que nos vai falar sobre E Depois das Cobras Pintadas, o miolo do sinclinal de Penha Garcia. Portanto, também tenho a certeza que vai ser uma palestra fabulosa, e conhecer a Sofia como conheço, podem ter a certeza que vai ser uma palestra fenomenal. E, portanto, encontramos-nos no dia, deixem-me cá ver, 12 de junho, à mesma hora, então, para mais um ciclo de webinars Geodiversidade em Tudo. E eu passo agora a palavra ao Luís para as palavras finais. Obrigada. Pois, Ana, muito obrigado. Realmente foi o que a Mónica acabou de dizer. Foi uma apresentação para nós, principalmente para mim, que comecei a ouvir falar destas coisas com o professor Fernando Barriga há muitos anos, não é? Mas ver que o assunto não tem estado estagnado, muito pelo contrário,
e há aqui muito para descobrir. Depois também aquilo que a Mónica falou é importante, é importantíssimo, e não é só no fundo do mar, é também em terra, é nós fazermos a prospecção, saber o que temos, para depois sabermos tomar decisões informadas, não é? Portanto, isso é importante a todos os níveis. Portanto, só assim é que podemos gerir melhor os recursos em qualquer lugar. Portanto, aos participantes, tenho a certeza que ganhamos aqui mais uns quantos amigos. Portanto, fiquem atentos às nossas propostas e a da Sofia, portanto, será também, naturalmente, será excepcional. Como nós a conhecemos, comunicadora como ela é também, também nos vai surpreender, com certeza. E desejo-vos o resto de uma boa tarde e até uma próxima ocasião. Muito obrigado mais uma vez pela vossa presença. Obrigada pelo convite. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. tarde. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Tchau.